Mas quando começam a entrar os cientistas políticos de peso mais pesado, eu acho que a gente começa a perceber, começa a digerir melhor o que está acontecendo. E a gente está vendo simultaneamente o fim de duas eras na política americana. E isso tem muito a ver com o mundo que a gente está vivendo. Uma era da direita, fundada pelo Ronald Reagan, e a outra é a era da esquerda, a esquerda americana, fundada por Bill Clinton. Eles são parte de um movimento que eu não gosto do termo, mas tem uma turma que chama de o movimento neoliberal. A ideia do neoliberalismo, se a gente pode caracterizar dessa forma, do ponto de vista de política econômica, em essência, é o seguinte: não, vamos desregulamentar o mercado financeiro, vamos desregulamentar a economia, vamos tirar ao máximo o estado da economia. Até o Reagan, o Jimmy Carter foi o presidente anterior, tanto democratas quanto republicanos, mas principalmente democratas, faziam uma política econômica que entrava muito mais pesado na economia, em que o Estado estava muito mais presente. Isso desde o Franklin Roosevelt nos anos 30. Quer dizer, entre os anos 30 e o final dos anos 70, você teve esse período de tanto republicanos quanto democratas entrarem muito na economia. Aí você vem o Reagan e puxa para fora. O Clinton muda isso. O Clinton inaugura aquilo que a gente chama de uma terceira via, em que ele não propriamente muda a política econômica, a lógica da política econômica do Reagan, mas ele traz um adendo super importante, que ele traz junto política social. E ele pega muito pesado com política social. Eles tentam construir saúde pública nos Estados Unidos, que não existe. Depois o Obama conseguiu, eles não conseguiram. Eles fazem várias mudanças de política social, mas ainda naquela crença de que, a gente vai conseguir gerar enriquecimento se a gente deixar o mercado fluir com mais facilidade. E a verdade é o seguinte: produziu-se nesse período, e o Obama traz mais política social, mas mantém a política do Clinton. Quer dizer, a coisa meio que continua até o Donald Trump ganhar em 2016. Produz-se uma quantidade abissal de riqueza. Constrói-se muito mais riqueza do que jamais tinha havido no mundo. As empresas americanas hoje, as grandes empresas americanas hoje, valem muito, 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 muito mais do que valiam no século passado. Eu te dou um exemplo. Até 2016, 2017, quer dizer, anteontem, não existia no mercado americano uma única empresa que chegasse ao valor de $1 trilhão. Hoje são 4 caminhando para 5. E Apple e Microsoft encostam nos 3 trilhões de dólares. Quer dizer, 3 vezes o trilhão que em 8 anos atrás não existia uma empresa que valesse. Quer dizer, você gerou muita riqueza. Agora, em tendo gerado muita riqueza, essa riqueza foi concentrada, ela não foi distribuída. Ela não foi distribuída por 2 razões, essencialmente. Uma é da ordem das transformações da produção de riqueza, da maneira como a economia funciona. A gente já tinha conversado sobre isso, que é o seguinte: uma montadora de automóvel tinha 1 milhão de empregados. Uma Apple tem 80 mil empregados. Então, parte da maneira como se distribuía a riqueza era: você precisava de muita gente para produzir riqueza. Hoje você precisa de muito pouca gente para produzir riqueza numa empresa dessa. Então, quando você faz essa distribuição, tipo na forma de salário, tem muito menos gente. Sim. Então, constrói-se muito dinheiro, mas você paga salário para pouca gente. Eu vi essa explicação num programa muito bom chamado Ponto de Partida. Você está dizendo que eu estou me repetindo com a mesma gentileza aqui? Estou inclusive sugerindo aqui para quem está nos assistindo que assista, porque você vai profundamente nesse assunto e vale muito a pena para entender isso que está acontecendo lá. A outra coisa que aconteceu foi realmente a desregulação do mercado financeiro e a diminuição dos impostos lá nos Estados Unidos. Quer dizer, a partir do momento que essas empresas pagam muito menos impostos, menos do dinheiro que elas constroem vai para que o Estado possa redistribuir na forma de serviços, na forma de programas sociais, tudo bem.
Então, nesse sentido, esse grande grito da classe média baixa americana ao reeleger o Trump, eleger novamente o Trump, está diretamente ligado ao fato de que estavam dizendo, a grana está muito grande lá em cima, mas a gente está muito ferrado aqui embaixo. Então tem um grito de protesto que alguém precisa desmontar esse sistema, porque senão não vai desmontar. Agora tem um problema nesse jogo que é o seguinte: Joe Biden já não fez um governo como Clinton e Obama. Joe Biden já tinha retornado ao tipo de política que o Lyndon Johnson, que o John Kennedy, que Jimmy Carter assumiam, que é um Estado mais presente na economia. Tem uma coisa que, inclusive aqui no Brasil, o principal divulgador foi o André Lara Rezende, que é a moderna teoria monetária moderna, nunca lembro como é que... É MMT, a sigla em inglês. Que é uma revisão das coisas lá do Keynes, mas no fim das contas é um irmão ou uma irmã do nosso desenvolvimentismo brasileiro, que é aquela coisa na qual a Dilma acredita, que meio PT acredita, tal, que o Ciro Gomes bateu bumbo pra caramba na última eleição, que é a ideia de um Estado muito mais presente na economia, de um Estado que induz a economia. Qual é a pegada dessa ideia de o Estado induzir a economia? Bem, você começa a jogar dinheiro na economia, ou seja, tem mais real circulando no Brasil, tem mais dólar circulando nos Estados Unidos. Você dá isso para empresário fazer mais fábrica, você dá isso para empreiteiro fazer um monte de Minha Casa Minha Vida, você dá isso... E a lógica que você quer é o seguinte: eu vou dar esse dinheiro para o empresário, ele vai contratar muito mais gente, ele vai gerar empregos, ele vai gerar coisas, essas coisas vão ser compradas, então você tem mais gente empregada e você tem mais coisas para comprar e as pessoas vão comprar, e assim você aumenta a circulação de dinheiro, você aumenta a construção de riqueza, porque coisas estão sendo feitas, casas estão sendo feitas, telefones estão sendo construídos e vendidos e tudo mais, você aumenta a riqueza, e aí se você aumenta a riqueza em número suficiente, meio que bate com aquele dinheiro que você botou a mais na economia. Só que se você não aumenta a riqueza, é aquilo que a gente chama de PIB, né? Se você não aumenta o PIB o suficiente, aí você botou um monte de dinheiro novo na economia, mas a riqueza produzida não chegou naquele ponto. A economia não cresceu o suficiente. Então, para aquele dinheiro caber no tamanho daquela riqueza, o dinheiro tem que perder valor. É o que a gente chama de inflação. A inflação sobe, exatamente. Exatamente. É exatamente isso o processo inflacionário. Então, o risco desse tipo de política econômica em que você injeta dinheiro na economia para ver se a economia, o Estado escolhe umas empresas, distribui os dinheiros, tal, faz os investimentos. O risco desse negócio é você gerar inflação. Bem, se você consegue crescer a economia, não tem problema, porque fica pau a pau. Se, no entanto, mas você aumentou o número de pessoas empregadas, você aumentou a riqueza, então tá bacana. Se você não consegue fazer esse negócio, e não é como se o governo tivesse um tanto controle assim, não existe uma calculadora perfeita que se eu injetar isso, não, você manda aquele dinheiro e você torce para que dê certo. Tanto que a turma desenvolvimentista aqui no Brasil, inclusive, se vira e fala, não, um pouco de inflação é bom. Porque isso quer dizer que o Estado está investindo. Isso aqui a leitura de que a inflação não é tão ruim assim. Precisa combinar com os russos. Precisa combinar com os russos. Um dos riscos reais é que você perca o controle da inflação. Isso não é um risco bobo, você pode perder o controle. O Brasil, nos anos 60 e 70, perdeu o controle da inflação. Aí você não consegue mais retomar. Foram 30 anos para o Brasil conseguir... mais de 30 anos para o Brasil conseguir Luísa controlar. Não era nascida ainda. Talvez nascida, mas memórias realmente não tem. A gente lembra, a gente já ganhava salário, né, Maralice?
Aquilo era... Já, nossa, não, e assim, na infância, viver tudo isso, por exemplo, com os pais, aquela coisa do salário entrar na conta e no dia seguinte ele já está desvalorizando, então tinha a famosa compra do mês. Quem é que, né, quem está assistindo a gente aqui e é dessa época, vai lembrar de ir para o supermercado fazer aquela compra enorme, porque senão o dinheiro ia desvalorizando ao longo do mês, o famoso overnight. Era um pesadelo, aquilo, maquininha de remarcação no supermercado, são símbolos de uma época. Era uma loucura. Literalmente, nossos pais iam fazer compras no dia que o salário saía, porque 2 dias depois você não conseguia comprar as mesmas coisas. Uma memória que eu tenho na infância que eu acho muito representativa disso, é que hoje você não tem mais nas casas aquele freezer de chão, né? Que parecia que era um estoque para uma guerra aquilo, né? Era para comida do mês inteiro, porque a compra no primeiro dia. Todo mundo tinha o freezer e a geladeira. Exatamente. A história E a é essa. dispensa. E a dispensa. Bem, qual é o problema disso tudo? Então, saímos daquela fase neoliberal, eu não gosto do termo, mas saímos daquela fase de desregulamentação dos mercados, com política social ou sem política social. E então agora estamos entrando numa fase de o Estado investe na economia, né? Só tem um problema. Qual é a principal queixa dos eleitores que foram para o Trump? Inflação. Ou seja, há uma rejeição do tipo de política econômica inaugurada pelo Reagan e que foi humanizada pelo Clinton. Há uma rejeição nítida disso. E, no entanto, há uma evidente rejeição do tipo de política econômica que o Biden adotou, que é essencialmente a política econômica anterior, a política econômica do pós-guerra, que durou ali entre anos 30, 40 até o final dos anos 70. Então, não existe tolerância para inflação, ou seja, o Estado não pode sair gastando dinheiro, o Estado tem que ser responsável fiscalmente. E não existe tolerância com a ideia de um mercado financeiro desregulado e impostos muito baixos para grandes empresas. A gente tem que ir para um outro tipo de lógica econômica. O pior que os americanos não sacam é o seguinte, os eleitores americanos não entendem que a solução que o Trump oferece, que é o aumento de tarifa de importação, é igualmente inflacionário. Você vai encarecer todos os preços, porque tudo é feito com coisa que vem de fora, e você não vai produzir política. E para nossos espectadores não acharem que a gente está assistindo uma coisa muito... que a gente está falando de uma coisa muito abstrata, uma coisa lá dos americanos, neste exato momento, o debate que está acontecendo no Palácio do Planalto, entre o Haddad de um lado e quase todos os outros ministros do governo Lula do outro, é um debate sobre cortes de gastos do governo. Para quê? Para o governo não gastar mais do que arrecada. Porque se o governo gasta mais do que arrecada, gera inflação. Haddad, nunca critiquei. Nunca critiquei, fala, Luiz. Mas eu queria fazer uma provocação para o liberal aqui, para tentar entender qual é a parcela de culpa do liberalismo nesse jogo. Porque me parece que a gente tem empregos que estão pagando, que são cada vez menos e que estão pagando cada vez menos, né, por causa da transformação que a gente teve na indústria. Então, a gente tem um problema grave de distribuição de renda. O Estado não pode investir porque gera inflação. Me parece um beco do liberalismo, né? Eu acho que existem 3 macro-ideologias, tá? Conservadorismo, liberalismo, da direita para a esquerda. Conservadorismo, liberalismo, socialismo. Você pode ser um comunista ou você pode ser um social-democrata. Você está dentro do espectro do socialismo. Um social-democrata é uma pessoa perfeitamente razoável que opera dentro de uma democracia. Boa parte das democracias europeias durante o pós-guerra eram social-democratas, tudo mais. Os comunistas querem derrubar a democracia, implantar a revolução do proletariado, fuzilar um monte de gente, tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Da mesma forma, existem conservadores perfeitamente razoáveis que se sentam com a gente, conversam e tal. Eles preferiam que as coisas não mudassem tão rápido assim, mas veja bem e tal. E existem nazistas.
Dentro do liberalismo não é diferente. Você tem várias camadas distintas de como ser liberal. Você tem uma pessoa como Paulo Guedes, que é um camarada que acha que tudo se resolve dentro da liberdade econômica. Existe um tipo de liberal, e o Reagan e a Thatcher apontavam muito para isso, que achavam que a liberdade econômica se sobrepunha a todas as outras liberdades, entendeu? E que, de alguma forma, o mercado era sábio e a ideia de laissez-faire funcionava, ou seja, o mercado sempre se autocorrige. O problema é o seguinte, a maior parte dos pensadores liberais do século XIX para cá vão na contramão dessa ideia. Então, essa era, na verdade, quando o Reagan e a Thatcher trazem isso, essa era uma ideia minoritária dentro dos pensadores liberais. Tinha uma pequena escola, que é a escola austríaca do liberalismo, que investia pesadamente nessa ideia de liberdade econômica e todo o poder ao mercado. Mas boa parte das escolas, a escola americana de liberalismo não pensava assim, a escola inglesa de liberalismo não pensava assim. John Maynard Keynes era o economista-chefe do Partido Liberal Inglês. A turma lá dos economistas da Unicamp se recusa a enxergar o fato de que ele era liberal, mas isso é só um detalhe. E o Keynes não era desenvolvimentista, mas isso aí é uma outra discussão. Então, você tem o ordoliberalismo na Alemanha, você tem várias escolas liberais que são muito diferentes disso. Então, Luísa, o erro principal foi a pesada desregulação do mercado financeiro. No fim das contas, a gente precisa de imposto. Faz todo sentido você querer facilitar o fluxo de capitais, mas você tem que cobrar imposto. E ao abrir mão de imposto, o Estado... Porque, no fim das contas, nessa circunstância em que a gente está, a maneira de você... Porque o Estado não serve... O Estado não serve, percebe, para que as pessoas fiquem mais ricas. O Estado serve para que as liberdades, um Estado de uma democracia liberal, serve para que as liberdades de todos os cidadãos sejam preservadas. E para você ser livre, de fato, você não pode ter fome, você precisa de um teto, você precisa ter dignidade garantida, em essência. E esse é o ponto, entendeu? Então, a intervenção do Estado deve ser não para que todos estejam na mesma condição econômica, mas para garantir duas coisas. Primeiro, que todo mundo tenha dignidade, entendeu? Fome, saúde, educação, dignidade tem que ser garantido, para que a gente viva numa sociedade que seja boa para todo mundo. E número 2, igualdade de oportunidades. Não importa qual CEP no qual você nasça, você tem que ter igualdade de oportunidades. É para isso que serve o Estado. Quando o Estado abre mão de recolher imposto, que é o que começa a acontecer a partir dos anos 80, quando o Estado abre mão de pegar um quinhão de quem faz fortunas, naquele momento, e isso não é só as fortunas macro, não. Isso vai para a classe média, isso vai para todo mundo. A partir de uma determinada renda, você tem que pagar imposto. Aqui no Brasil, toda vez tem uma desoneração nova, né? Quando... algumas... Bem, mas aí você vai falar com esquerda, tá? Tudo bem, mas... Então, eu estou falando das duas coisas, mas faz sentido. No fim das contas, é isso. A gente vai ter que voltar à tributação. Agora, não é isso que o Trump está propondo. O Trump está propondo o isolamento dos países, aumento de tarifa de importação, o que vai gerar inflação dentro dos Estados Unidos. Eu queria falar uma coisa, trazer o ponto do voto latino e tal, mas antes eu queria perguntar, esses conceitos todos de economia, hoje em dia não estão um pouco misturados, não só de economia, de liberalismo,
Porque eu sempre me considerei uma social-democrata. Depois as pessoas começaram a falar, não, na verdade você é liberal, você mesmo fala que eu sou liberal. Mas eu, quando faço, por exemplo, aqueles testes para ver onde é que você está no espectro político, eu sou praticamente comunista. Então, assim, hoje em dia, esses conceitos não se misturam um pouco, Pedro? Não. não se Estou falando misturam. na prática mesmo. Você pode ser a favor de um Estado forte para garantir várias questões que não deveriam depender da população, estou falando de segurança, de educação, de saúde, mas também ser a favor de um mercado livre. Isso é liberalismo clássico.